dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, tenho a grande honra de recebê-los para a palestra Independência Financeira Feminina. Esse evento foi organizado pela Comissão da Mulher Advogada, é coordenada por mim, Lucimara, e também pela coordenadora adjunta, a doutora Cláudia Neves, e também pela Comissão de Cultura e Eventos, que é coordenada pelo doutor Gustavo Dias Rosa. Agora, vamos passar para ministrar a palestra de hoje. A OAB Santo Amaro solicita que a doutora Cláudia Neves faça a leitura do currículo da nossa convidada. Doutora Cláudia Neves, por favor. Boa tarde a todos, é com muito prazer que nós recebemos todas vocês aqui, e principalmente a nossa querida palestrante, Lude Souza, que é administradora formada pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em gestão de negócios. Depois de mais de 15 anos em carreiras corporativas, abraçou o empreendedorismo e é fundadora do Moeda de Troca. Empresária, produtora rural, palestrante, embaixadora da RME, Rede Mulher Empreendedora, e multiplicadora do Ela Pode, uma capacitação exclusiva para mulheres que tem apoio do Google e já impactou negócios e vidas de mais de 100 mil mulheres pelo Brasil. Querida, com a palavra agora o doutor Alexandre... Não, desculpa, é isso mesmo, me perdoa. Doutora Lucimara, eu acabei me atrapalhando aqui. Com a palavra a doutora Lucimara. Doutor Fante, por gentileza, passo a palavra para que o senhor faça a abertura do nosso evento. Só agradecer a doutora Lude Souza trazendo esse assunto tão importante, né, que é a educação financeira para a mulher. Nós falamos aqui um pouquinho, né, de outros assuntos correlacionados, falamos que logo em seguida teremos a palestra sobre superendividamento. Então, extremamente importante também falar, né, desse planejamento financeiro para a mulher, e não só para a mulher também. Eu acho que o planejamento financeiro serve para todos, independente do gênero, enfim. Então, agradeço a Lude Souza pelo carinho, pela gentileza de disponibilizar o seu tempo, os seus conhecimentos e trazer esse assunto que é extremamente importante nos dias atuais, que vivemos uma crise muito séria financeira. Então, nada mais do que ter aí esse planejamento, essa educação financeira, que é o que falaremos daqui a pouquinho, que o Código de Defesa do Consumidor traz agora como princípio a educação financeira para evitar o superendividamento. Então, nada como ter aqui uma palestra para falar também desse planejamento. Então, obrigado, seja muito bem-vinda e mais uma vez, obrigado em nome da nossa presidente Lisandra e de toda a diretoria. Olá, boa tarde para todos. Peço desculpas um pouquinho pelo atraso. A doutora Cláudia já sabe muito bem aí que a minha rotina é um pouco maluca, mas eu quero agradecer muito o convite. Para mim é uma honra estar nessa tarde aqui com vocês. Eu só gostaria de compartilhar minha tela. Se não me engano, eu posso... Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver. Não. Agora eu vou precisar de ajuda, gente. Tem como compartilhar a tela? Porque eu estou tão acostumada com o Zoom que o Google Meet eu me enrolo. Tem sim. Aqui embaixo, onde tem o local do microfone, da câmera, tem a mãozinha e tem uma setinha para cima. Nessa setinha para cima, quando você clicar, você vai compartilhar a sua tela e aí você escolhe qual tela você vai compartilhar. Então, eu pus aqui, ó. Deixa eu pôr aqui uma janela, não é? Você pode escolher uma janela só ou a sua tela toda, o computador todo, né? Eu vou colocar o computador todo. Deixa eu pôr aqui, ó. Não, peraí, uma janela só. Pronto. Conseguem ver? Sim. Sim. Bom, como agora eu não consigo ver vocês, qualquer coisa, Cláudia, você pode me interromper, tá? Se tiver alguma pergunta, caso alguém deixe alguma informação no chat, já estou à disposição. Ok. Melhorando minha relação com o dinheiro. Bom, eu trouxe essa temática para vocês. Eu já tive a oportunidade de estar com a doutora Cláudia, que eu chamo amigavelmente de Cláudia, em uma live que nós fizemos e falamos um pouco dessa questão financeira. Eu falo bastante de finanças para mulheres. O meu público é muito feminino. Hoje eu trabalho com um contingente bem grande de mulheres. E, para mim, a relação da mulher com o dinheiro é um pouco diferente da do homem, justamente, né,
pelas nossas emoções, pela questão cultural, pela questão da maternidade, outros fatores que acabam influenciando aí diretamente nessa relação. Eu vou contar um pouquinho da minha história, eu sei que eu tenho tempo limitado, mas a apresentação está bem condensada aí para que a gente consiga cumprir a agenda e o horário de vocês. Eu comecei a trabalhar, eu entrei na faculdade com 15 anos, eu participei de um programa de jovens superdotados e acabei reduzindo o meu tempo escolar em alguns anos, e com 15 anos eu já estava na faculdade. E como eu entrei muito rápido, né, muito cedo na faculdade, eu também comecei a trabalhar muito, muito cedo. Então, com 15 anos, eu já estava estagiando e ganhando o meu próprio dinheiro. E eu conto muito essa história, que eu fui criada, assim como várias outras mulheres, né, com aquela fotografia colada na parede, que para a mulher dar certo, ela tem que fazer faculdade, arrumar um bom emprego, casar, ter filhos, comprar uma casa ainda financiada em 30 anos, mas esse é o retrato que configura, né, que a mulher deu certo na sociedade. Eu fui criada mais ou menos nesse padrão. Meus pais estão casados até hoje, são um casal fabuloso, sem dúvida nenhuma, a minha base inteira está ali, mas, né, eles passaram para mim aquilo também que eles aprenderam com os pais, com os avós, e aquela carga foi, né, sendo trazida e sendo passada. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, a concepção que eu tinha era que se eu estou trabalhando, eu posso gastar tudo aquilo que eu ganho. Então, eu comecei aos 15 anos a trabalhar e tudo que eu ganhava, eu gastava. Essa era a regra da minha vida. E o interessante é que cada ano da faculdade que passava, eu estagiava melhor, até eu encontrar, né, empregos e trabalhos melhores, e eu continuei tendo esse perfil. Então, aos 20 anos eu estava formada, eu tinha conseguido o meu primeiro emprego numa multinacional, na Avon Cosméticos, e eu me lembro muito bem, aos 20 anos, com o meu primeiro emprego, recém-formada, já organizando o meu casamento, e eu tinha uma renda considerável, e tudo que eu ganhava, eu gastava. Não importava se hoje eu ganhasse X e amanhã 2X. Quando eu passei a ganhar 2X, eu passei a aumentar as minhas despesas também em 2X. Então, eu sempre caminhava com essa régua, né? Eu ganho, eu aumento as minhas despesas, aumento o meu padrão de vida e gasto, e tá tudo certo. Isso, para mim, era o exato, né, a conta exata do que era uma situação financeira. E eu não poupava nada, às vezes lançava a mão dos cartões de crédito, eu tive muito problema com cartão de crédito, porque eu me lembro que com 24, 25 anos, já casada, né, eu tinha uma relação com os bancos, até porque tudo eu aceitava, então eu usava limite de cheque especial, eu tinha 5, 6 cartões de crédito, né, era a compra, um título de capitalização eu comprava, então eu entrava totalmente naquela onda, né, do que me ofereciam, e eu era uma cliente muito, né, querida, querendo ou não, assim, muito boa para o banco e péssima para mim, e eu continuei mantendo esse padrão até perder um certo controle, porque eu tinha um perfil extremamente consumidor. Então, eu era uma consumidora extremamente ativa e desorganizada. De tudo que ganhava, gastava, e ainda lançava a mão do cartão de crédito para criar novas dívidas lá para o próximo mês, e assim eu fui estabelecendo aí um certo padrão de consumo. Eu me casei, meu marido era mais equilibrado que eu, me casei aos 20 anos, fiquei casada por 10 anos, e eu falo que graças a Deus ainda que eu tive ele nesses 10 anos do casamento, porque, querendo ou não, né, a parte que lhe cabia, ele era muito mais organizado e equilibrado financeiramente, então ele acabou me puxando um pouquinho ali para baixo, para ser mais um pouco, né, centrada. Mas ainda assim eu tinha um perfil extremamente desorganizado, desequilibrado, de extremo gasto e consumo. E aos 29 anos eu engravidei da nossa primeira filha e acabei perdendo o meu marido num acidente de carro, então me vi grávida aos 29 anos da nossa primeira filha, acontecendo o meu maior sonho, que era ser mãe, mas perdendo o meu marido ao mesmo tempo. Eu estava grávida de 5 meses quando meu marido morreu no acidente, e aquilo tudo foi uma explosão de sentimentos e sensações, e eu acabei descontando mais ainda no desequilíbrio do consumo. Quando a minha filha nasceu, eu falo que eu errei tudo que eu podia errar com ela, né? Eu comecei por ali, porque a compra do enxoval, criança cresce todos os dias, quem é mãe aqui, pai também sabe disso, e eu meio que compensei na questão de dar tudo para a minha filha, até o que ela não precisava, como se fosse uma forma de, né, equilibrar um pouco a ausência, a falta do pai. Mas não era, não tinha nada a ver com a questão psicológica, tinha a ver mesmo com o perfil de consumo, o perfil desequilibrado e a falta de organização financeira. E eu continuei com esse desequilíbrio, lidando com os cartões por um longo tempo.
Eu me recordo que eu conto muito essa história. Há exatamente 8 anos atrás, eu ainda era CLT, eu estava começando a empreender, eu era CLT e já estava começando a empreender em paralelo. E eu cheguei em casa do trabalho e tinha uma fatura debaixo da porta do meu apartamento, que a moça que cuidava da gestão do prédio, ela colocava sempre as correspondências embaixo da porta. Eu abri aquela fatura, e era uma fatura de um dos meus 8 cartões de crédito no valor de R$18 mil. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, eu não tinha o costume de abrir as minhas faturas, de olhar para elas, de entender, ver o que estava acontecendo ali no meu consumo, no meu gasto, não. As faturas chegavam, eu pagava, às vezes pagava o mínimo, deixava o rotativo engolir o próximo mês, e assim eu ia levando a minha vida financeira. E aquela fatura, ela me chamou muita atenção. Porque R$18 mil, para quem não tinha comprado nem um aparelho de TV para casa, nem uma moto, nada que justificasse aquele valor, realmente me trouxe um momento de choque ali. Eu lembro que eu sentei no chão da minha sala, abri aquela fatura, encarei ela pela primeira vez e fui ver que realmente não era uma compra, nem nada de cobrado errado, né? Porque a primeira impressão que você tem que ter alguma coisa errada nessa cobrança. Não era. Aquela fatura era simplesmente a soma das minhas péssimas escolhas. Então, era tudo que eu comprava parcelado, tudo que eu deixava no rotativo, tudo que ia acontecendo, virou uma bola de neve descontrolada e eu acabei tendo que lidar com ela. Daquele momento que eu analisei aquela fatura, isso há 8 anos atrás, eu fui até o banheiro do meu quarto, me olhei no espelho dele e, pela primeira vez, eu tive uma conversa muito séria comigo. E daquele momento em diante, eu fiz um compromisso comigo mesma. E eu tenho esse hábito de falar comigo no espelho, ele me acompanha até hoje. Mas aquela conversa, ela realmente foi decisiva. Eu prometi para mim mesma que daquele momento em diante eu ia mudar tudo que tivesse que ser mudado. Doesse o que tivesse que doer, mas eu ia ser uma pessoa equilibrada e organizada financeiramente. E ali começou a minha trajetória com finanças e com essa paixão que eu desenvolvi por finanças, pela relação da mulher com o dinheiro, por investimentos. E nesses 8 anos, desse momento da fatura e da minha conversa no espelho até hoje, vocês vão ver, vão conhecer uma mulher totalmente com a vida ressignificada no momento que ela escolheu assumir as rédeas e o controle da sua vida financeira. Então, 8 anos depois, eu sou uma pessoa que já não tenho cartão de crédito há 8 anos, porque aquele momento foi o primeiro que eu passei a tesoura neles e nunca mais quis ter. Então, eu nunca mais tive vida a crédito, nunca mais lancei mão do crédito no Brasil, que é extremamente caro, né? E vocês vão ter logo um momento falando de superendividamento, e esse é um tema que com certeza vai estar lá. Nós temos um dos juros mais altos do planeta e um spread também altíssimo, e eu saí totalmente daquela situação de uma pessoa desequilibrada de alto consumo para uma pessoa com uma vida financeira extremamente organizada, extremamente equilibrada, que entende muito bem o que é economizar e poupar, e me tornei investidora. E hoje eu tenho curso de finanças, falo para as mulheres sobre finanças, e eu tenho uma missão, um propósito, que é levar para a vida de outra mulher aquilo que conseguiu transformar a minha vida. Essa é a minha relação com o dinheiro, né, de lá até aqui. Se eu pudesse hoje falar para vocês em questão de independência financeira, liberdade financeira, transformar a relação com o dinheiro, se tem um caminho, tem um caminho. Eu chamo muito esse caminho de como. O como seria como eu faço para usar o dinheiro que eu tenho, com quem eu sou hoje e para fazer essa conta dar certo. A primeira parte desse caminho é o orçamento doméstico bem feito. O orçamento doméstico é você olhar de verdade para como é o seu padrão de consumo. Quem é você, né, hoje em relação ao dinheiro que você tem? Como você lida com esse dinheiro? Como é a sua relação com esse dinheiro? O orçamento doméstico é a gente não jogar nada para debaixo do tapete. As pessoas hoje falam muito pouco de dinheiro. Assunto financeiro nas casas da maioria dos brasileiros é um assunto velado, como se fosse um tabu. Ninguém quer falar de como ganha, quanto gasta, como gasta, o que tem de dívida ou não. Fica tudo muito escondido. E não deveria ser assim. Porque quanto mais a gente fala de dinheiro abertamente, quanto mais a gente fala do que eu sei fazer com ele, do que não, quais são as minhas dificuldades, quais não são, mais eu melhoro essa relação. Então, o orçamento doméstico, eu falo que é aquele momento de você abrir na mesa da sua casa, com as pessoas que dividem a casa com você, compartilham ela com você, qual é a realidade financeira desse lugar, dessa casa. Eu chamo muito de quintal. Qual é a realidade do quintal que nós temos ali? Então, é olhar para o perfil de consumo, entender quais são os gastos, fazer uma lista de dívidas,
saber quanto entra de dinheiro, qual é a receita da casa, da família, de quem está contribuindo, quais são as despesas, separar entre fixas e variáveis e começar realmente a encarar a sua vida financeira de frente. Um dos caminhos para que você consiga equilibrar o orçamento é anotar todos os gastos por 30 dias. Com dinheiro não tem achismo. Eu não posso achar que eu gasto X valor de energia elétrica por mês. Eu não posso achar que eu gasto X valor de combustível por mês. Eu tenho que saber esse valor exato. Ele tem que ser real, para que eu tenha um cenário, uma fotografia real, verdadeira do meu orçamento. Então, um dos caminhos para você realmente chegar no seu orçamento é anotar os gastos por 30 dias. É começar no dia 1º do mês e ir até o dia 30 ou 31 anotando tudo. Você pode usar um caderninho, uma agenda, um bloco de notas do celular, tem aplicativos específicos para isso hoje em dia, depende de qual seja a sua afinidade, se for tecnológica, se for manual, não importa a ferramenta, importa fazer. E começa a anotar tudo que você gasta, tudo que é gasto na casa. Moramos eu, meu marido e mais um filho, todo mundo tem que anotar, para que depois dos 30 dias vocês consigam categorizar esses gastos e entender quanto essa casa, quanto essa família gasta por mês de supermercado, de farmácia, de combustível, de educação, com comida fora, e categorizar para que você realmente saiba qual é o orçamento doméstico da casa. Outro detalhe importante nesse caminho é conhecer a receita líquida. Receita líquida, ou seja, o que entra de verdade de receita, né? Não é a bruta, tem que esperar descontar imposto de renda, tem que esperar descontar os impostos, tudo que você tenha que pagar, e aí vem a receita líquida, sua, da casa, do negócio, para que essa receita seja a base para você começar a equilibrar esse orçamento. Outra parte, né, muito importante é categorizar as despesas, como eu disse. Hoje nós classificamos as despesas de um orçamento doméstico em despesas fixas e variáveis. Fixas são aquelas despesas que eu costumo chamar de eu preciso delas para sobreviver. Então, a gente precisa de água, de luz, de um lugar para morar, seja pagando um aluguel, uma prestação de casa, ou se não for prestação, né? Tudo bem, você não tem um condomínio, transporte, porque a gente tem que se locomover, supermercado, farmácia, então são aquelas despesas que a gente precisa realmente para viver. E as variáveis são aquelas despesas que existem hoje dentro da minha casa, mas que elas podem ser alteradas ou até excluídas, deletadas. Eu posso até abrir mão daquela despesa. O que entra aí? Comida fora, plano de telefonia, serviços de streaming, né, academia. Então, tudo isso a gente pode colocar como variável, caso eu precise fazer uma mudança drástica no meu orçamento para que ele seja equilibrado. As despesas variáveis são aquelas que podem ser cortadas ou reduzidas. Conhecer o seu orçamento doméstico real vai depender disso tudo. Dessas anotações para eu chegar no valor das despesas e conhecer o valor da receita exato. E aí eu começo a entrar no caminho do equilíbrio da vida financeira, que é equilibrar a conta entre o que entra e o que sai. O que entra, né, eu vou estar anotando como receita e o que sai como despesa, separando fixa e variável. No momento que eu sei desses dados, desses números, eu consigo partir para ação e consigo começar a lapidar e a melhorar a minha vida financeira. O primeiro ponto é analisar o que pode ser cortado, ou seja, dentro, né, onde eu vou primeiro são nas despesas variáveis. É ali que eu começo a analisar o que pode ser cortado, caso o meu orçamento esteja totalmente desequilibrado, ou que pode ser deletado, excluído. Então, é desse momento em diante que eu começo a partir para ação. Reduzir despesas usando o poder de negociação. Uma das características hoje que os brasileiros têm muito é de deixar a vida no piloto automático, principalmente no que se refere às suas contas. Nós sabemos que os planos de telefonia, por exemplo, eles nunca avisam que anualmente tem um reajuste. A gente sabe que isso acontece. Então, normalmente você vai virar o ano e a sua conta de telefone vai aumentar R$10, R$20, R$30 e você vai continuar pagando, não vai parar para analisar e ver que esse aumento traz impacto para o seu orçamento. Então, usar o poder de negociação é olhar para aquela fatura, entender que se eu paro um pouquinho, ligo lá, é uma despesa que eu ainda não consigo cortar definitivamente, mas eu consigo analisar qual é o meu perfil de gasto, de consumo de plano de telefonia, ligar lá e reduzir o plano de 100 para 50, são R$50 que você está economizando no mês. Ah, mas R$50 é muito pouco. Vezes 12,
né? São R$600 por ano. Sempre que você for fazer uma conta de uma economia, não faz mensal nem diária, multiplica por 12 para você ver o tamanho do impacto disso no seu orçamento. Partir para ação também está atrelado a ajustar o orçamento para equilibrá-lo. Então, quando eu começo a negociar, a reduzir, a cortar despesas que nesse momento não vão fazer parte do meu orçamento, porque eu estou no trabalho de torná-lo equilibrado, né, é o momento ali que eu começo a fazer os ajustes necessários para essa conta poder fechar. Reflexões necessárias. Eu uso muito esse termo, eu sei que dentro dos termos jurídicos hoje a gente tem muito mais formalidade, mas é um termo que eu gosto, acho que é muito humano mesmo, né? É entender quem eu sou nessa questão do rolê do dinheiro, ou seja, no meio do dinheiro, quando eu falo do assunto dinheiro, né? Quem eu sou? Essa é uma reflexão muito importante, porque a gente tem que entender quem somos nós em relação ao dinheiro. Qual é o meu perfil de gasto? Qual é o meu perfil de consumo? Eu sou uma pessoa equilibrada? Eu compro tudo que eu vejo? Não, eu compro só aquilo que eu preciso e ainda pesquiso, faço orçamentos, ainda vou para casa pensar e depois eu volto para comprar. Você tem que entender qual é o seu perfil de consumo hoje. Entender como eu sou em relação às minhas despesas, às minhas compras e ao consumo, já me traz uma clareza muito grande para eu saber como eu vou lidar com a minha vida financeira. As pessoas que são mais comedidas, analíticas, que realmente, né, sabem comprar melhor, não são dependentes do consumo, não lançam mão do cartão de crédito sem critério, de forma desorganizada, desequilibrada, elas têm mais facilidade de equilibrar o orçamento. As pessoas que não têm esse perfil, que já são mais consumistas, que já são mais desorganizadas, que não trazem o orçamento ali na ponta do lápis, elas têm mais dificuldade. Eu era a pessoa do grupo de maior dificuldade. O que eu posso afirmar veementemente aqui para vocês é que, ainda que você faça parte do perfil, né, do consumo ali, do desorganizado, tem como mudar isso, eu sou prova viva disso, então é uma questão de escolha e decisão. Eu sou presa fácil do consumo patrocinado? Hoje no Brasil, nós somos bombardeadas e bombardeados o tempo todo pelo consumo patrocinado. O que é o consumo patrocinado, Lu? É tudo que a gente vê, né, na TV, na internet, rádio, nos outdoors, em tudo que é ferramenta de comunicação e canal de comunicação, a gente recebe uma avalanche, né, de compre isso, compre aquilo, promoção, venha ver. Então, a gente está sempre ali como uma vítima mesmo, né, uma presa fácil do consumo patrocinado. E aí, qual é o padrão, né, aquele perfil que você tem que ter em relação a isso? Você tem duas escolhas, ou ser uma presa fácil, ou seja, tudo que chega até você acaba te atacando, acaba provocando, e você vai ver o que é, ou não, você se blinda, entende que seu orçamento está sendo equilibrado, você sabe o que precisa comprar e o que não, e aí você tem muito mais foco e as coisas acontecem de forma melhor. Tabus e crenças sobre o dinheiro que a família, amigos e o mundo me passaram. Temos que desconstruir isso o mais rápido possível. Quando eu conto para vocês a história, né, de como eu fui criada com aquela modelo de fotografia para estampar na parede da sala, eu digo que eu desconstruí totalmente aquela fotografia. Nós somos, principalmente as mulheres, criadas com vários tabus e crenças de que nós não sabemos lidar com dinheiro, dinheiro não é coisa para mulher, mulher não tem habilidade para negociar. E a gente sabe que isso tudo é muito, né? Tem muito tabu e muita crença mesmo, porque não é verdade. Nós temos tanta habilidade quanto os homens para negociar, nós sabemos tanto quanto eles, até mais em alguns casos, né? Como lidar com dinheiro. Então, desmistificar aquilo que nós aprendemos culturalmente, que vem da nossa criação, em relação à forma como a gente lida com o dinheiro, é extremamente importante nesse processo. Essas são algumas crenças. Dinheiro é sujo, dinheiro é instrumento de desonestidade, pobre só consegue as coisas comprando fiado, mulher não sabe lidar com dinheiro. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. A gente tem que desconstruir tudo isso para entender a posição, né, que o dinheiro tem que ter na nossa vida e o quanto ele é importante para alavancar nossas metas, objetivos e sonhos e tornar muita coisa real. Falar de dinheiro também é falar de empoderamento econômico, ou seja, né, qual é a relação que o dinheiro tem com a vulnerabilidade das pessoas e principalmente a vulnerabilidade feminina. Quando eu cuido do meu dinheiro, principalmente nós mulheres, eu sou o protagonista da minha história.
quando a mulher ela entende que a renda dela é dela e que ela, né, faz uma gestão adequada dessa renda, que ela tem uma vida financeira organizada, e ela entende que o dinheiro é dela, ela é protagonista da história no sentido de ela trabalha com o que ela quer, ela faz ela vai para a formação que ela deseja, ela dá vida aos sonhos e às metas e planos dela. Nós nos sentimos mais confiantes, seguras, preparadas e capacitadas para realmente, né, estar à frente da nossa própria vida. Eu sou dona das minhas escolhas. Quando eu cuido do meu dinheiro, eu sou dona das minhas escolhas. Então, quando eu sei lidar com ele, eu sou mais dona ainda. E eu quebro ciclos de violência. Hoje, lamentavelmente, um dos motivos mais fortes e mais comuns para que as mulheres sofram, né, relacionamento abusivo, violência doméstica, violência e assédio sexual, está atrelado à vida financeira. As mulheres que são dependentes economicamente dos maridos e elas sofrem, né, um relacionamento abusivo, elas têm muito mais dificuldade de quebrar esse ciclo de violência, de sair desse relacionamento, de realmente, né, ir em busca de uma outra vida que ela mereça, justamente pela dependência econômica. Então, quebrar essa questão de eu ser dependente economicamente do meu parceiro, da minha parceira, e aceitar um relacionamento abusivo, porque eu não consigo viver, porque eu não tenho dinheiro, não tenho renda e não sei como fazer, é também resolver um problema gravíssimo de violência doméstica, que a gente sabe que no Brasil é forte, gigantesco e continua crescendo. Quando eu cuido do meu dinheiro, eu me desenvolvo muito mais. Me desenvolvo por quê? Porque eu amplio a minha visão, eu amplio o meu alcance, eu ligo o meu radar para aquelas coisas que realmente são importantes para mim. Então, eu vou me capacitar mais, eu me desenvolvo mais, eu acabo investindo mais em mim, me qualificando mais e indo em busca de novas oportunidades de trabalho, dando vida a negócios muito mais rentáveis e saudáveis. Eu aprendo que investir em mim é o melhor que existe. Essa é a parte que eu disse. Não tem investimento melhor nessa vida do que investir em nós mesmas. E, né, tanto mulheres quanto homens. Investir em nós é nos preparar para boas novas, para alcançar, né, novas oportunidades, trazer mais oportunidades de renda. E quando eu cuido do meu dinheiro, eu acabo melhorando todas, né, todas as áreas da minha vida. Eu digo muito isso. Quando a gente tem uma boa relação com o dinheiro, ou seja, cuida muito bem da área financeira, todas as outras áreas da nossa vida melhoram. Porque a questão do endividamento, a questão de ter um desequilíbrio financeiro, ele traz muita coisa ruim. A gente dorme mal, não produz bem, não tem qualidade de vida, você acaba ficando com a sua mente muito mais sobrecarregada, e tudo isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas. Esse aqui é um trecho de um livro do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi hoje é uma referência financeira no nosso país, no Brasil. Gosto muito dele, como autor, como homem, como pessoa, e como uma referência financeira, sem dúvida nenhuma, ímpar para todos nós. O que determina a nossa saúde financeira são os nossos gastos. Em outras palavras, não é a nossa renda, mas sim o nosso consumo que determina se teremos ou não dificuldades financeiras, se somos ricos ou não. Eu uso muito essa frase. Não é o quanto que vai mudar a sua vida financeira, mas sim o como. As pessoas têm muito na cabeça que quando eu ganhar 100 mil reais por mês, a minha vida financeira está resolvida. Quando eu tiver R$1 milhão na conta, eu vou me aposentar e estou com a minha vida financeira resolvida. Não é isso. Nunca foi e jamais será. Não é o quanto que muda a nossa vida financeira. Lu, querida, desculpa te interromper, mas os seus slides ele está travado na primeira imagem e a gente não está acompanhando. Meu Deus, por quê? Eu estou passando normal. Para a gente não está aparecendo. Está com a primeira tela, melhorando a minha relação. Isso. Acho que precisa mudar para o modo apresentação dentro do PowerPoint, se não me engano. Talvez sim. Está aparecendo aqui em cima, ó, falha na ativação do produto. Então, vamos Pode lá, ser alguma coisa de mudar mesmo para o modo apresentação. Então, vamos lá, porque eu estou já super avançada e não estou vendo vocês. Esse conteúdo está super claro, fique tranquila. Com certeza. Tá. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui do começo. Eu vou passar e vocês me falam se passou. Tá. Não? Ainda não. Tenta apresentação de slides personalizadas, talvez. Será que ela vai? Não. Você está vendo ela aí, né, Cláudia? Estou vendo sua tela. Agora estou vendo sua tela e você mexer. Não.
Nada. Não vai. Será que se você clicar em... vai ser mais trabalhoso, mas talvez clicar aqui do ladinho nas telas, ele toca. Agora passa, só que você vai ter que trocar manual. Então, tá passando? Tá passando. Então vai, eu vou deixar aqui, pelo menos vocês me acompanham. Isso. Eu estava nessa tela, conseguem ver da frase do Gustavo Cerbasi? Então, sim. Lá. Eu deixo aqui. Então, não é o quanto, né? Eu estava falando justamente dessa parte do quanto. Eu conto muito essa história. Se a gente parar um pouquinho para analisar, quantas pessoas já receberam prêmios de loteria, Mega Sena, prêmios milionários, e quando a gente vai adentrar um pouco na história delas, mais de 90%, um ano depois de receber o prêmio, voltam a estaca zero. Praticamente, né, gastaram tudo aquilo que ganharam. É justamente a explicação para essa questão do quanto e do como. Quando a pessoa ela aprende o como, ou seja, ela aprende a lidar com o seu dinheiro, a quantidade de dinheiro não vai fazer tanta diferença. Então, eu tenho certeza que vocês devem conhecer muitas pessoas próximas a vocês ou famílias próximas que têm uma renda de R$3.000 por mês e vive bastante equilibrado. Ao passo que a gente conhece muitas outras pessoas, assim como eu conheço, principalmente na minha jornada de cursos com mulheres, que têm uma renda muito acima da média brasileira, né, de 40 mil por mês, de 50 mil por mês, estão totalmente endividadas, com consignados, com cartão de crédito, com dívida que ela vai fazendo, com financiamento, empréstimo, parcelamentos. Então, se eu não aprendo a lidar com uma quantia pequena, né, fazer uma gestão correta de R$1.000, eu não vou saber gerir 100 mil, eu não vou saber gerir 1 milhão, eu não vou saber gerir nunca esses valores. Então, aprender o como é o passo mais importante. Outra informação que eu trago muito quando a gente fala de relação com o dinheiro é trabalhar com metas. Ou seja, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar vai me servir. Falar de metas é trabalhar com o conceito de quê? De que eu preciso saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Eu preciso entender como está o meu orçamento e como eu quero que ele se comporte no próximo mês. Eu trabalho muito com o conceito de metinhas, metas e metonas. É individual, é particular, mas eu gosto de compartilhar porque eu acho que faz todo sentido. Metinhas tem a ver com o quê? Aquilo que eu quero fazer por um período de 30 dias. Então, dentro do meu mês, quais são os meus objetivos, né? Enquanto pessoa, enquanto trabalho, enquanto vida financeira, essas serão as minhas metinhas. Metas de 3 a 6 meses e metonas de 1 ano ou mais de 1 ano. Que é esse tempo normalmente. Metas eficazes, né? Não adianta, eu uso muito um exemplo que é virada de ano. Normalmente, quando a gente está na virada do ano, passando ali né, no Réveillon, a gente costuma quase que usar uma cartolina inteira, né? Cada uma com a sua ferramenta ali, mas de anotações daquilo que eu quero fazer para o ano que vem. Eu conheço muitas pessoas que trabalham assim, e eu também já fui essa pessoa um dia. Então, a gente anota tudo. Eu quero perder peso, vou trocar de emprego, vou abrir um negócio, vou melhorar meu relacionamento, vou acompanhar meus filhos mais de perto. E essas ficam sendo, assim, as nossas metas para o ano que vai vir. E aí, vira o ano, o outro dia está tudo igual, e 1 mês depois, aquela cartolina já desapareceu. Você não sabe nem onde colocou a mais, né? Ela some. Isso é por quê? Porque a gente deixa tudo na nuvem do sonho. Então, quando eu falo só que eu quero emagrecer, né? Eu quero emagrecer. Ficou na nuvem do sonho, ficou muito distante da minha realidade. Metas eficazes é quando eu detalho esse sonho. Então, ao invés de eu falar que eu quero emagrecer, vai ser meta quando eu dizer para mim mesma, eu vou perder 10 quilos, isso significa que eu tenho que perder 1 quilo por mês durante 10 meses, então isso vai acontecer no mês tal, na data tal, não vou consumir mais açúcar, é a primeira medida, e eu vou fazer 30 minutos de atividade física por dia. Pronto. Aquele sonho já virou uma meta, ficou mais eficiente, mais eficaz. Ela realmente agora tem, né, eu tenho um caminho para que ela realmente aconteça. E aí eu acabei trazendo mais informações, ficou mais claro e eu entendo que dá para chegar lá. Porque geralmente eu trouxe esse caminho, né, quando eu defini a meta com essa clareza toda. Então, aprender a construir metas de verdade faz toda a diferença. E isso é uma coisa que a gente tem que realmente trazer para a nossa realidade. Outro capítulo importantíssimo, eu sei que vocês vão falar daqui a pouquinho sobre superendividamento. Está com as dívidas, né? Lamentavelmente, as dívidas são hoje uma das principais causas de suicídios e divórcios
no planeta. Quando a gente pensa em suicídio, chega a dar uma dor, assim, né? Porque imaginar que as pessoas endividadas, elas chegam a um descontrole tão grande que elas são afetadas psicologicamente de uma forma tão absurda que quando vê, elas perdem a vida. Então, são muitos e muitos casos. Hoje, as pessoas endividadas, elas representam um grande contingente do número de suicídios no mundo e de divórcios também. A gente sabe que muitos, e vocês, né, que são da área jurídica, sabem muito bem disso, quantas pessoas hoje lamentavelmente, não terminam aí os seus casamentos, os seus relacionamentos pela questão financeira. A pessoa endividada também rende menos, ou seja, ela produz menos, porque ela é muito mais, né, preocupada, ela tem uma mente muito mais atribulada e ela acaba não tendo qualidade de vida. Para que a gente consiga acabar com as dívidas, só tem um caminho. Primeiro é reconhecer, abrir o jogo com você mesma ou com você mesmo e com as pessoas da sua casa. Então, dívida tem que ser um assunto aberto, ele não pode ser velado, não pode ser um tabu. Nós temos que falar por que eu me endividei, por que eu cheguei até aqui. Fazer a lista de dívidas, ou seja, classificar, pegar tudo que eu devo, né, e definir um plano de ataque para poder eliminar as dívidas. O primeiro ponto para que eu consiga sair de um ciclo de dívidas é tomar a decisão, fazer a escolha de não me endividar mais. Parar por ali. Eu não me endivido mais. Esse é o primeiro ponto importante. E o segundo também é entender, vou até trazer aqui, o que é ser uma pessoa endividada. Você está endividada não só quando tem boletos em atraso, mas quando recorre a crédito para pagamento futuro também. Aqui no Brasil, as pessoas, lamentavelmente, nós somos um país deseducado financeiramente falando, nós não temos princípio de educação financeira na escola, não temos na adolescência, não temos em casa, dinheiro é um assunto não conversado, não discutido, e somos um país da cultura do crédito, tudo financiado, tudo emprestado, tudo consignado, e acaba que as pessoas crescem um pouco dentro desse meio e perdemos, né, muita informação preciosa que poderia, sem dúvida nenhuma, fazer diferença na nossa vida financeira. Entender que eu sou uma pessoa endividada, quando? Não é só quando eu tenho boleto em atraso, não é só quando eu tenho uma fatura que ainda não foi paga, não. Quando eu recorro, né, a cartão de crédito, a financiamento, a empréstimo, ainda que eu pague isso em dia, se eu tenho um contratempo logo ali na frente, eu estou endividada. Se eu não consigo pagar em dia, eu crio uma dívida. Então, quando eu recorro a crédito para um pagamento futuro, eu também sou uma pessoa endividada. Ter essa consciência é extremamente importante para a gente poder entender, né, onde eu estou. Se eu sou endividada, tenho um perfil de endividado ou não. Consciência gera desconforto e desconforto gera ação necessária às mudanças. Esse é o primeiro ponto. A tomada de consciência financeira, ela só acontece quando eu estou desconfortável em relação à vida que eu estou levando. Isso aconteceu comigo. Eu só decidi mudar a minha vida financeira quando o desconforto bateu à minha porta. Então, quando o desconforto chega, por isso que escancarar a vida financeira é tão importante, que é aquele momento ali que vai te trazer o desconforto. E é aquele desconforto que vai te trazer a tomada de consciência e a vontade de mudança. Isso é muito importante. E partir para os próximos passos. Está atrelado a planejamento financeiro. Tomei a consciência financeira, eu começo a mudar tudo que eu preciso mudar nessa relação com o dinheiro e com a vida financeira. Aqui eu falo da importância da reserva de emergência. Ou seja, nós somos um país que as pessoas não têm o costume de economizar, muito menos de poupar e muito menos de construir uma reserva de emergência. Reserva de emergência é aquele dinheiro que eu deixo ali poupado, normalmente investido num ativo de renda fixa, com liquidez diária ou liquidez imediata, que vai me rendendo acima da inflação, ou seja, eu garanto o poder de compra do meu dinheiro acima da inflação. Então, eu não posso envelopá-lo, guardá-lo debaixo do colchão e muito menos deixar na poupança, porque poupança não é investimento. Só para a gente ter noção, a poupança hoje rende 70% da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros. Então, ela não acompanha nem a inflação. Então, o meu poder de compra com dinheiro que está parado na poupança, ele é perdido ano a ano, porque ele não acompanha a inflação. E a reserva de emergência é aquele valor que eu guardo, que eu poupo, para os meus momentos de imprevistos, para os meus momentos de contratempos, para me salvar no momento, né, que eu esteja ali passando por alguma situação que eu não previ, um imprevisto realmente muito grande. Essa reserva, hoje, dentro do mercado financeiro, ela é tratada como: você descobre qual é o seu padrão de consumo mensal, que está dentro daquela questão do orçamento que eu já trouxe.
Então, descubro qual é, né, a média de consumo hoje da minha casa, da minha família, e eu multiplico esse valor por 6, que é referente a 6 meses, e aí eu tenho o valor da minha reserva de emergência. Consideram-se, a grande maioria, que 6 meses vezes o meu padrão de consumo mensal, ou seja, quanto eu preciso para viver mensalmente, é uma boa reserva de emergência. Prioridade, se pagar primeiro. É outra grande dificuldade que a gente encontra aqui no nosso país. As pessoas, elas recebem, né, elas pegam o seu dinheiro e a primeira coisa que elas vão fazer é pagar as contas, pagar, né, os boletos. E a gente não entende que o primeiro a ser feito teria que ser pagar a nós mesmos. E a nós mesmos, né, que tem homens aqui também. Esse pagamento quer dizer que não importa se você vai destinar 5% de tudo que entra, de toda a receita, para pagar para você, ou 10, ou 20, depende da realidade de cada um. Esse é um valor extremamente individual. Mas me acostumar, criar o hábito de que a renda está na minha mão, 10%, 5%, 20%, independente do valor, tem que ir para me pagar. E esse me pagar é o dinheiro que você constrói a sua reserva de emergência. Depois da reserva construída, você continua se pagando sempre. E aí você consegue criar uma carteira de investimentos, consegue fazer melhores investimentos, consegue diversificá-la. E aí começa a ter renda passiva também trabalhando a seu favor. Cuidar do orçamento constantemente. Tomada de consciência é isso. Eu não posso anotar meus gastos 30 dias para entender qual é o meu orçamento doméstico. Eu tenho que fazer isso constantemente. Ver qual foi meu orçamento de janeiro, qual foi o de fevereiro, comparar um com o outro. Entender quais são as ações que eu tenho que fazer para melhorar e equilibrar isso no próximo mês, se eu tenho que aumentar a renda, por qual caminho eu vou. Então, cuidar do orçamento é olhar para a nossa vida financeira de uma forma habitual, todos os dias e constantemente. A conta, né, que a gente faz sempre é aquilo que entra menos aquilo que sai tem que ser igual ou maior que zero. Igual eu coloco porque é um padrão, as pessoas têm que saber que o igual também existe, mas não é o ideal. O ideal é que seja maior que zero. Porque se entra mais dinheiro do que sai, eu consigo ter uma sobra maior e eu consigo criar reserva de uma forma mais rápida e eu consigo, sem dúvida nenhuma, começar a ser uma investidora mais rápida ainda. E quando eu começo a investir, quando eu começo a entender um pouco, né, de ativos, de renda fixa, renda variável, o que é comprar um título, o que não, eu começo a colocar o juro composto para trabalhar para mim. E esse é um momento extremamente importante. Porque hoje, quando eu faço algo financiado ou recorro a algum empréstimo no Brasil, eu praticamente, né, estou adotando o juro composto contra mim, porque ali é juro composto também trabalhando contra mim. E quando eu invisto em ativos no Brasil, faço compra de alguns títulos, eu aprendo um pouco mais sobre investimentos, eu coloco o juro composto para trabalhar a favor do meu dinheiro. Então, é meu dinheiro trabalhando para mim mesmo. Isso é aprender a investir. Eu gosto também muito dessa frase: status é você comprar coisas de que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar a pessoas de quem não gosta que você é alguém que nunca será. Lamentavelmente, nós somos uma sociedade que valoriza muito o status. E nós temos um contingente enorme, um grande grupo de pessoas que estão afundadas financeiramente falando para manter uma imagem, para manter um status. Né? Ou seja, para passar para pessoas que elas não conhecem, que na maioria das vezes não gostam delas, uma imagem daquilo que ela queria ser, mas que financeiramente ela não consegue sustentar. Então, esse é um tabu muito grande e uma prática muito comum no Brasil, que a gente tem que se livrar o quanto antes, porque, sem dúvida nenhuma, status é algo que vai puxar a sua vida financeira para o vermelho e para o negativo. Deixo aqui algumas dicas de leituras. São dicas que eu gosto de livros que eu gosto muito, que realmente fizeram muita diferença na minha jornada dessa mudança da relação com o dinheiro. O Homem Mais Rico da Babilônia foi o primeiro contato literário que eu tive com finanças. É um livro extremamente antigo, mas de uma sabedoria, uma riqueza ímpar. Para quem não leu, indico fortemente. Pai Rico, Pai Pobre, um best-seller hoje falando de educação financeira e vida financeira. Temos o Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do Ben Zruel, também é uma grande obra, vale muito a pena ler. Me Poupe, da Natália Arcuri, que hoje é uma referência feminina quando a gente fala de finanças, vida financeira e investimentos. Ela é fabulosa e tem uma grande bagagem, né, sem dúvida nenhuma, e esse livro dela é maravilhoso. A Riqueza da Vida Simples é um dos mais recentes livros do Gustavo Cerbasi. Estes trechos que eu trago para a apresentação, eles são do livro A Riqueza da Vida Simples, é um livro maravilhoso.
e gosto muito do Milionário Mora ao Lado. É um livro americano, mas ele já foi traduzido para várias línguas, inclusive para o português, e é um livro muito denso, extremamente aprofundado, e que também desperta muito conhecimento financeiro na gente. E para encerrar, antes de abrir aqui para perguntas e discutir um pouquinho, como eu falo muito de finanças para mulheres, eu sempre trago bastante essa bandeira. Eu chamo de bandeira porque nós precisamos muito dela. Mulheres, trabalhem e estudem. O conhecimento liberta e o trabalho gera autonomia financeira. Essas são as armas mais poderosas para a independência feminina. Bom, essa sou eu. Eu sou a Lud Souza, minhas redes sociais estão aí. Como a Cláudia já me apresentou, né? Não vou nem repetir novamente, mas eu me tornei empreendedora justamente no momento em que eu comecei a mudar minha vida financeira. De lá para cá eu não parei mais. Atuo fortemente com o empreendedorismo feminino, seja através da Rede Mulher Empreendedora, através do Moeda de Troca que eu fundei aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que já atingiu várias outras cidades. Idealizadora do Ricas, que é uma jornada financeira para mudar a relação da mulher com o dinheiro, e uma apaixonada por finanças, pelas mulheres, porque eu sou uma delas, sou mãe também, e sei o quanto nós temos potencial e capacidade para fazer a melhor gestão do nosso dinheiro possível. Eu vou fechar, Cláudia, que eu consigo ver vocês. Agora sim. Excelente, excelente mesmo. Parabéns mesmo, Lud Souza, pela excelente palestra ministrada. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Camila Barreto, para verificar se nós temos perguntas no chat. Por gentileza, doutora Camila. Doutora Lucimara, não tem nenhuma pergunta feita, mas eu gostaria de fazer uma pergunta à palestrante. Assim, você falou de mudanças, né? E como que você se sente com relação a isso? O que você era e como você é agora? Doutora Camila, eu já falei isso numa live que eu estive com a Cláudia, né? Com a doutora Cláudia. O único arrependimento que eu tenho é de não ter começado antes. Esse é o único arrependimento que eu tenho. É uma vida totalmente diferente. Lamentavelmente, o descontrole financeiro, ele acaba impactando em todas as áreas da nossa vida, principalmente a psicológica. Então, as mulheres e homens que não têm, né, uma vida financeira organizada, que são endividados, que recorrem a esse crédito caríssimo e abusivo que nós temos no país, elas têm uma vida muito mais complicada, produzem menos, querendo ou não, elas limitam muito a sua capacidade mental, porque fica bastante comprometida. É aquilo que eu falei, né? A dívida, ela passa a ser um câncer, né? E a vida financeira desorganizada, ela também é um câncer. Ela vai consumindo a vida da pessoa, a mentalidade, a alegria, a vontade de viver, a vontade da vida aos seus sonhos. Então, eu sou uma nova mulher em todos os sentidos. Eu acordo todos os dias muito mais com gás, com vontade de dar vida aos meus negócios, de fazer as coisas acontecerem, de impactar e levar isso e poder plantar essa semente em mais mulheres, em mais pessoas, porque é uma vida totalmente ressignificada e transformada. Isso eu posso garantir para todos vocês. Foi feita uma pergunta aqui agora. Como você vê esse descontrole das dívidas no Brasil para 2022? Vamos lá. Eu tenho falado muito disso, eu estou no meio de uma jornada do Ricas, que é um curso que eu faço para mulheres, e eu tenho trazido muito essa questão para o Ricas. Nós estamos atingindo recordes, e muito rapidamente, do número de endividados no Brasil. Esse recorde, ele aconteceu a questão de 30 dias, depois de 2 semanas, a gente já tinha batido o recorde de 30 dias. Então, a velocidade, ela tá assim, assustadora. Estamos com um contingente gigantesco de pessoas endividadas. As pessoas, quando começou a pandemia, elas acabaram acreditando que seria rápido, né? Então, a pandemia chegou. Isso não vai durar muito tempo. Então, o banco acabou liberando o pagamento da parcela do financiamento, estendeu. O Pronamp trouxe recursos para os empreendedores. Tivemos anistia de outras dívidas, prorrogação. E as pessoas foram pegando tudo aquilo que era possível, sem imaginar que a conta ia chegar.
Então, a pandemia não acabou, a conta chegou e, lamentavelmente, as pessoas não conseguiram honrar. E muitas perderam o emprego, a gente está vendo também, né, o buraco do desemprego que está no país. Muitos fecharam seus negócios, eu trabalho diretamente com empreendedoras e o impacto é inimaginável, essa é a palavra, porque ele é assustador. E o que a gente está vendo é realmente isso, as pessoas, elas foram, né, abraçando a oportunidade de crédito dada, o juro que estava baixo, no começo, a gente está falando do início da pandemia, de uma Selic a 2%, e a gente já teve a Selic ontem alterada para 5,25%. É muita coisa, com uma inflação atingindo, com expectativa de subir para 8% no final do ano. Então, as pessoas, hoje, elas ainda pegam crédito, mais caro ainda, e imagina a situação em 2022. Então, eu acredito, de uma forma muito triste, infelizmente, lamentavelmente, que a gente ainda vai ver recordes maiores ainda, e em 2022, uma situação muito mais grave e muito mais agravada pela questão do desequilíbrio financeiro e da falta de conhecimento. Obrigada. Muito boa a palestra. Realmente é algo para a gente ficar pensando, né? Descontrole. Aqui nós fazemos planilha de, como se diz, do gasto, né? Da família. E eu me lembro que para cortar as despesas, a gente via quantos cafezinhos por dia você tomava, quantas garrafas de água você tomava, multiplicava isso por 30 e depois por 12. Aí você via o valor, você falava assim, meu Deus, que absurdo! E, assim, foi muito interessante essa experiência. Sem dúvida, doutora Camila, eu vou até dar um exemplo, né, que eu faço muito com as meninas. Nós, nessa vida automática, a gente deixa muita questão financeira no piloto automático. Então, um dos exercícios que eu faço é dar uma olhada no seu extrato bancário e ver quanto você paga de cesta de serviço, de taxa, que é um direito seu não ter, né? Se você ligar no banco, tem como cancelar. E aí, quando elas fazem esse levantamento e olham ali no mês 30, 40 reais que estavam pagando e nem sabem por quantos anos pagaram. Isso no final do ano, né? A cada ano, a gente está falando de mais de 500 reais. E dinheiro é dinheiro. E entender, né, essa questão de que não importa se é R$1, ele é R$1 do seu trabalho. Uhum. Ele é R$1 do seu suor, da sua força de trabalho. Porque o dinheiro não cai do céu, né? Nós não recebemos o dinheiro de graça. A gente trabalha por ele. Então, valorizar o nosso dinheiro é valorizar o nosso trabalho. É dar valor ao nosso trabalho. Isso é muito importante. Essa tomada de consciência já começa a mudar as coisas. E começar a olhar mais um pouco para as nossas despesas, né? Olhar de verdade. Não é só pegar a fatura, pagar e pronto, acabou e vamos para o próximo mês. Não, olha mesmo. Olha o que é possível cortar, olha o que é possível reduzir. A gente consegue aí, com reduções básicas, eu estou falando de conta de telefone, do cafezinho no final da tarde, da cesta da conta bancária, migrar para um banco digital que não tem cobrança adicional nenhuma. Se você fizer uma conta, todo brasileiro e toda brasileira vai reduzir no mínimo de R$2.000 a R$3.000 por ano, com pequenos detalhes, né? Olhando de verdade para a sua vida financeira. Porque são os pequenos gastos que justamente você não vê, né? Mas aí quando eles se juntam, eles são altos, né? É impressionante. Parabéns, obrigada. Excelente, mas obrigada mesmo pelo conteúdo. Acho que as reflexões importantíssimas. Se nós pegarmos aquele slide com aquelas recomendações, já dá para ter uma virada realmente na vida financeira com relação àqueles passos. Como a doutora Camila falou, são essas pequenas fugas de dinheiro que a gente deixa passar no dia a dia, e isso significa uma viagem, um curso que a gente queira fazer. Então, realmente, fazendo essa lição de casa e tendo as metas, a gente realmente consegue avançar com essa coragem, né? Como bem foi dito, essa questão da atitude. Foi, assim, excelente, não tenho como agradecer essa oportunidade, realmente é uma luz, assim, que se acende para que a gente leve para a nossa vida e que para a gente replique, para que a gente possa replicar isso também para outras mulheres, porque realmente essa questão da independência financeira relacionada com a violência doméstica é um assunto que realmente nos toca profundamente. Então, na Comissão da Mulher Advogada, a gente vem
tratando desse tema, nós já estamos no terceiro ano, e realmente, assim, é o que a gente mais escuta com relação a clientes, então, realmente, assim, a sua mensagem é importantíssima, isso pode mudar a vida de uma pessoa, pode significar a vida dela. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade de te ouvir. Eu que agradeço, doutora Lucimara, doutora Cláudia, pelo convite, e a todos vocês, sem dúvida nenhuma. Espero realmente que tenham plantado a semente, né? Eu digo que essa é a minha missão. Quando eu conto a minha história e falo da minha relação com o dinheiro, essa é a grande missão, mostrar que é possível, né? Depende das nossas escolhas e do nosso querer, mas é possível. Muito obrigada. O doutor Fante, por gentileza, acho que ele ainda está na sala, que ele já vai começar a próxima palestra, então eu acho que ele já saiu aqui da nossa sala. Então, doutora Cláudia, gostaria de fazer algumas considerações finais? Nossa, na verdade, agradecer imensamente a Lu, que foi incrível, a gente se conheceu justamente falando sobre esse assunto, a importância desse assunto. Quando eu terminei a nossa live falando sobre isso, eu não a conhecia, porque foi uma outra colega que convidou, que trouxe a Lu para fazer a live conosco, e imediatamente eu já avisei a doutora Lucimara, temos uma pessoa incrível para fazer palestra para a gente no mês X, que foi, né, para agosto, e realmente, esse ensinamento, e tudo isso sobre a questão da educação financeira, né, primeiro, esse quebrar a barreira, acabar com essa crença limitante de que nós não podemos saber lidar com dinheiro. Né? Nós não podemos deixar por mais tempo que essa crença de que nós não temos capacidade de cuidar do nosso dinheiro faça com que nós sejamos cada dia mais dependentes. E como muito bem você disse, muitas mulheres passam por situações e relacionamentos extremamente abusivos, relacionamentos nos quais elas estão até correndo riscos de vida porque elas não podem e não sabem nem por onde começar. Elas não sabem como fazer. Então, aqui, esse ano só não, né, essa nossa gestão, e principalmente esse ano, nós buscamos tudo que pudesse valorizar, capacitar a profissional, a advogada, e também que com esse aprendizado a gente possa ajudar as nossas clientes, né, muitas clientes mulheres que possam passar por essa situação. Então, foi de imenso valor tudo que foi passado, mais uma vez, eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua presença, e com certeza vamos querer muitas vezes aqui, porque foi incrível, e eu creio até que as poucas perguntas sejam porque estava todo mundo vidrado aqui e anotando, eu vi pessoas ali anotando tudo, detalhes, então é incrível, algumas até me confessaram que não querem nem anotar o quanto, colocar na planilha o quanto gastam, porque já estão em pânico. E com certeza, né, o cafezinho, né, a gente aprendeu que a gente começa a economizar muito dentro de casa. Né? É uma delícia ir numa cafeteria, é uma delícia. Mas se a gente soma alguns cafezinhos todos os dias na rua durante um ano, é muito dinheiro, é uma fortuna. E a gente acabou observando e enxergando isso também agora, né? Então, só mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi incrível. Obrigado, viu, Cláudia? Eu só para fazer um comentário final, até em cima do que você disse, mudar a vida financeira não tem que ser desconfortável e ruim, né? A gente não tem que trazer isso para, eu vou ficar sem tomar o café para o resto da minha vida. Não, é fazer melhores escolhas. E a gente aprender a fazer melhores escolhas transforma tudo. Então, não é cortar todos os meus prazeres, né, e tudo aquilo que me deixa, não, de jeito nenhum. Mas é entender que eu não preciso do café todos os dias, né, que eu posso ter dias no mês que eu não precise dele. Então, fazer melhores escolhas. Porque quando eu faço melhores escolhas, eu acabo tendo dinheiro para viver mais experiências. E no final da vida, o que importa é isso. O que a gente vai levar, é por isso que eu disse, investir em nós é o melhor investimento. Porque o que a gente vai levar é o que nós somos, o que nós fizemos e deixamos de bom aqui para as pessoas no mundo e as nossas experiências, né? Então, quando eu faço melhores escolhas, eu acabo investindo em melhores experiências e aí a vida, ela tem outro sabor, outra cor e vale muito mais a pena. Perfeito. Essa questão o protagonismo que muda tudo, assim, o dinheiro
não pode, ele tem que trabalhar ao nosso favor, e não sermos escravas do dinheiro. Então, acho que isso que faz, assim, toda a diferença. Então, assim, quando eu quero, vou lá, tomo café na cafeteria que eu gosto, eu escolho. Agora, quando você tem realmente essa visão clara do quanto você tem, aí sim você dosa onde você vai. Eu adorei aquela frase do como, né? Não quanto, mas o como, ela é perfeita. Então, eu acho que quando a gente assume essa rédea, aí tudo muda. E aí sim a gente consegue ter, né, essa conclusão das metas, e aí você tem essa satisfação com os resultados, e é muito melhor do que ficar sem dormir porque chegou a fatura de 18 mil reais. Então, a gente muda completamente a vida. Foi, assim, excelente mesmo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Acho que não. Olha, está todo mundo já querendo fazer a planilha, sair correndo para fazer a planilha. Então, claro, encerrada a nossa palestra, já com aquela vontade de ouvi-la tantas outras vezes. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns e obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada, mais uma vez, foi incrível. Obrigada pela presença de todos, foi uma tarde muito especial. Muito obrigada.